Oi, pessoal do Cron TV, ou Cron TV, né? Mais uma vez aqui, falando com vocês sobre apometria quântica, mas também trazendo algumas informações que são necessárias para a vida humana, né? Eu acho que nós temos obrigação nesse mundo virtual de o que a gente aprendeu, o que a gente lê, a gente passa, mas tem que passar com muita segurança, com muita credibilidade, né? Isso é super importante para as pessoas, para que as pessoas se informem e o nosso mundo saia da ignorância. Hoje, no nosso quadro, a gente vai falar sobre diversos assuntos. E um dos assuntos que me fascina muito é sobre os essênios, sobre os golfinhos, né? E nós vamos falar sobre isso. Mas nós vamos falar, assim, também sobre uma metáfora indiana, de como você ativar ou trazer a tua lâmpada maravilhosa para você construir, né? Construir com boas informações, novos ensinamentos, novas atitudes, novas perspectivas de vida, né? Nesse ano de 2022 e nos outros anos que virão também, né? Então, é muito importante que você saiba como pedir, né? Como trazer essa abundância para você através da lâmpada maravilhosa de Aladim, né? Então, por mais que você esteja encurralado num quarto escuro, por mais que você não veja que não tem saída para você, ative a sua lâmpada maravilhosa e faça com que ela traga, através dos segredos da vida, né, uma solução para a sua vida. Então, saiba como pedir. É importante você saber como pedir, né? Aladim, quando ele dizia, eu quero que o meu gênio traz uma maçã para mim, ou faz com que eu, num dos momentos mais cruciais da vida dele, que ele não tinha mais saída e sabia que ia morrer, ele pediu ao seu gênio que levasse até a sua esposa, né? Então o gênio me leva até a minha esposa, e o gênio levou ele até a sua esposa. E é dessa forma que você tem que fazer, utilizar essa metáfora para a sua vida e dizer, eu quero abundância para a minha vida, eu quero que a minha vida seja transformada. Então gênio, traz essa abundância para mim, né? Transforma a minha vida, faz com que a minha vida, esse ano de 2022, seja um deleite de maná, né? Que eu receba o maná do céu, mesmo que seja produzido por uma usina atômica, mas que ela venha e me traga abundância, e que nunca me falte mais nada na minha vida. Esses são os passos que você tem que saber como conduzir a sua vida, né? Porque assim a gente esquece de como saber pedir. E a gente implora, através das orações, através das correntes de orações nas igrejas, né, nos cultos das igrejas, mas a gente está indo lá suplicar, né? Que quando você chega numa igreja ou quando você vai orar e você diz, eu quero que a abundância esteja na minha vida, eu quero que o universo, ou que Deus, o Criador, ou a fonte infinita, traga isso para a minha vida, pode ter certeza que as coisas acontecem, porque você está projetando a tua mente no futuro. Então você está co-criando e trazendo para você, para essa vida. Como a apometria pode te ajudar nesses momentos? A apometria ela é fascinante porque ela faz com que você use o teu mental, né? Ela faz com que você dando um pulso, 1, 2, 3, me desdobrando. Você se desdobra, né? Você vai para o passado, você vai para o presente, você já está no presente, mas você pode acessar o futuro. Então, se eu quero abundância para a minha vida, dou 1, 2, 3, 4, abrindo o meu campo e indo para o futuro. Eu quero trazer essa abundância para mim. E você faz o seu pedido. Porque nesse momento de desdobramento, você está numa forma quântica. E dessa forma você realiza tudo que você quer para a tua vida, né? Então, é muito importante saber usar.
a apometria para a sua vida diária. Nós estamos publicando até o final do mês o livro. Eu espero que vocês gostem. Quem comprar já está no e-book, já está no Amazon, e eu acho que é assim, super importante para vocês, né, esse livro. Dessa forma também, como eliminar a ansiedade. Isso é uma das coisas que as pessoas mais me falam, né? É você ter controle da ansiedade. Eu mesmo, às vezes, me pego estando ansiosa, mas eu controlo a minha ansiedade, porque eu não quero essa ansiedade para mim, porque ela vai me bloquear mentalmente, e ao invés de eu tomar uma decisão assertiva, eu tomo uma decisão precipitada errada, e acabo confundindo a minha vida, trazendo prejuízo para a minha vida, né? Então, quando eu respiro, começo a respirar, começo a mentalizar, e mesmo assim, dando o teu pulso, abrindo a tua frequência, se desdobrando, ajustando a tua frequência, que é uma das formas muito mais simples de fazer, né? Você está extremamente ansioso, respira 3 vezes, 1, 2, 3, ajustando a minha frequência. Você começa a ajustar a tua frequência através da tua respiração, porque quando você dá os pulsos, você abre o teu campo interdimensional, e automaticamente, respirando, você está mandando energias para o cérebro, que está tão ansioso, está comandando o teu corpo com ansiedade, os neurônios estão estourando, e aí vem a quietude, e você começa a se equilibrar, né? Equilibrando a minha frequência. Isso é super importante para vocês manterem o equilíbrio e eliminar completamente a ansiedade. Essa energia, ela não pode comandar o seu corpo. Ela não pode ter domínio sobre o teu corpo, sobre a tua mente. Você tem domínio da tua mente. Nenhuma energia exterior pode dominar a tua mente e o teu corpo e as tuas atitudes. Quem tem que ter domínio sobre a tua vida é você. E através desses comandos, como eu digo assim, a apometria, ela nasceu, ela está se expandindo, né? Está vindo muitos conhecimentos, e quem for inteligente que trabalha com apometria vai introduzindo esses conhecimentos para que as pessoas comecem a melhorar através dessa técnica. Se auto-equilibrar, se auto-realizar, se melhorar, né? Só através de uma abertura de campo, uma abertura de frequência e um equilíbrio de frequência, só através dos pulsos, né? Dando 7 pulsos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, equilibrando completamente a minha frequência, trazendo paz interior para a minha vida. Dessa forma você consegue. E é super importante isso aí para vocês. Tá bom? Então, isso é apometria. O que a apometria pode fazer na tua vida, né? E como você pode usá-la diariamente na tua vida, né? Uma coisa assim muito importante é com o teu estado emocional, o que você atrai para a tua vida. Como você pode atrair energias que não são boas para a tua vida? Como essas energias podem penetrar no teu campo magnético, elas podem dominar a tua vida. Porque os espíritos, por incrível que pareça, eles podem entrar, eles podem escolher um órgão e comandar aquele órgão. E ficar ali, né? Colocando chips, colocando doenças, expandindo para outros órgãos. E aí vem um bando, vai entrando mais e mais, porque cada um se designa um guardião. E cada um tem o domínio daquilo que está internamente dentro de você, extremamente saudável, deixando você extremamente doente, né? E vindo as infecções generalizadas. E que a gente tem que eliminar isso completamente através do equilíbrio. E como você pode controlar isso aí? Por onde essas entidades entram? Como é o teu estado de vibração? Por que você atrai
essas entidades para o teu corpo físico. Então, como é que esses espíritos são atraídos pela sua vibração e como eles entram, né? Como eles entram dentro do teu corpo, né? Por onde eles entram e o que eles fazem? Bom, pelas fotografias, pelo espiritismo dizem que entra pelo fígado, pelo baço, mas pelas fotografias que eu fotografo nos trabalhos espirituais, geralmente fotografo para me saber por onde encontrar essas entidades, onde eles estão. O primeiro ponto que eu vejo é a sombra atrás do corpo da pessoa, né? E automaticamente eles se projetam, porque a fotografia ela consegue captar dimensões, né? Dimensões paralelas. Então eu consigo captar, eu consigo trazer visualizar essas energias, e elas se mostram realmente, umas horrendas, sem formas, outras são centenas de formas que elas se apresentam, porque já são seres que estão se deteriorando, né? Se achatando pela crosta terrestre, pela energia terrestre. Então, a gente consegue captar de diversas formas. Consegue captar os chips, os implantes, os fios, né? Ver como é que está o campo magnético. Muitas vezes, nos hospitais, as pessoas estão em estado terminal, me chamam para fazer a limpeza, né, corporal da pessoa. Quando eu chego lá, quando eu tiro a fotografia, está um emaranhado de energia ali em cima, e a pessoa sofrendo sem poder se desligar. Então a gente faz a limpeza, recolhe todas essas energias, limpa bem o campo magnético e a pessoa consegue desencarnar na sua própria luz, sempre induzindo que as pessoas têm que ir na sua própria luz, né? Parar de estar entrando nos túneis para depois assinar contrato com os arcontes de voltar na Terra ainda mais endividados, né? Quando na realidade já pagaram tudo, né? já excluíram tudo da sua vida terrena, mas eles teimam em fazer você escravo, né? Então, quando a gente consegue diagnosticar, eles vêm principalmente pelo coronário, né? Eles entram pelo coronário e aí eles vão se distribuindo e geralmente nunca um só. Eles nunca estão um só. Eles sempre estão em bandos. Ou também são mandados pelos magos negros. Mas eles estão sempre em bandos. Então, quando entra um, automaticamente vai puxando os outros. E aí vai disseminando, vai trazendo perturbação, vai taquicardia, dores de cabeça, problemas no ouvido, problema nos olhos, no intestino, no fígado. Todos esses lugares sempre tem um espírito guardião ali, fazendo o trabalho dele, incessantemente. Você não sabe que você é um portal energético. E eles, quando entram nesse portal energético, eles vão lá e fazem a festa, né? Então, a melhor forma de impedir isso aí é manter o seu equilíbrio emocional, né? Não tá o tempo todo com raiva, o tempo todo nervoso por qualquer situação. Olha, o mundo, eu sempre digo assim, você pode estar passando por situações muito adversas. Eu mesmo, nesse 2022, eu passei por várias situações muito adversas. Mas eu não deixei essas coisas me abalarem. Eu encarei isso aí como uma coisa que vai passando, né? Automaticamente tomando decisões muito corretas, muito tranquilas, e fazendo com que essas coisas fossem passando. E isso faz com que você mantenha o seu equilíbrio emocional, né? Então, para retirar esses implantes, eu tenho um livro, vocês podem ir no livro, comprar o livro, Apometria Quântica, né? É a cura pelo poder mental, e você pode fazer o teu próprio exercício, né? Mas você também, pela apometria, você pode, através de uma oração você pode, e através de uma meditação também você pode, né? Eu tenho diversas meditações para isso no canal. A oração também é fundamental, porque na oração você ordena, você está no comando, você diz, você determina,
e você, sabe, comanda, mas nunca deixa essas entidades à toa, porque elas vão voltar. Entende? Então sempre designa ela para o seu mundo de origem, porque elas estão no mundo de origem delas. Elas já não têm mais corpo físico. Então elas precisam voltar para o seu mundo de origem. Se é uma igreja, vai para o reino do céu, se é para espiritismo, vai para um hospital, se é também para, conforme a apometria e conforme o trabalho de quem trabalha, eu, por exemplo, mando para as bases socorristas das naves, e aí se faz esse trabalho, né? Então, é super importante que você consiga manter esse equilíbrio, né? Físico, mental, espiritual, e saiba como conservar a sua energia para que ela não fique contaminada e você não fique tão cheio de energias densas atrapalhando a sua vida. Porque você começa a carregar um bolo de energia. Porque ao mesmo tempo que elas estão dentro, elas têm fios, elas têm energias que elas vão se expandindo. E às vezes os laboratórios, os magos estão ali, né? Só comandando. Então, quando você faz esse corte, quando você corta esse vínculo com essas entidades, automaticamente você faz uma ruptura. Você se torna mais leve, vem aquele frescor, né? Quando eu faço as meditações, as pessoas dizem, meu Deus, parece que eu retirei. Claro, você retira mesmo, sabe? Você está se desgrudando, você mentalmente está cortando aquele vínculo com aquelas energias que tanto te fazem mal, né? E você começa a ter plenitude, né? Uma tranquilidade que só vem pelo coração e pela alma e pelo próprio pensamento de cada um de nós. E o que nós queremos para a nossa vida, né? O que nós queremos de melhor para a nossa vida. Né? Nós somos exemplo para as pessoas, nós somos exemplo para muitos. Então, esses muitos, eles têm que receber boas informações, boas energias, bons pensamentos, palavras altruístas, um comportamento melhor, que faça bem aos outros. A tua energia, onde você estiver, onde você chegar, ela tem que ser uma das melhores energias, uma energia de coração bom, de maravilhoso. As pessoas gostam da tua energia, né? Você consegue mandar um beijo no coração para as pessoas, porque vem do teu próprio coração, você sai do teu próprio sentimento para as pessoas, né? O sentimento do amor que está internamente dentro de você. Então, é muito importante esse equilíbrio emocional, espiritual, e é muito importante saber como tirar essas entidades de dentro de você, para que elas não possam mais se perpetuar, né? Trazendo a morte, trazendo sofrimento, trazendo dores, né? Porque quando você fica doente, abala toda a tua estrutura familiar, tua família se envolve nisso, os filhos, quando são pequenos, ficam muito tristes e começam a desenvolver também algumas síndromes que não tinham, né? Síndrome do medo, do transtornos, porque eles ficam assim, com uma incerteza do que vai acontecer amanhã com o pai ou com a mãe. Então é muito bom que você tenha essa responsabilidade de manter o seu ponto de equilíbrio tranquilo e em paz, para que tudo na tua casa flua bem, né? Tudo fique maravilhoso. Isso é super importante para a gente. Bom, tem uma coisa que eu gosto muito de falar para as pessoas, é sobre a fraternidade essênia de Jesus, Maria e José. E gosto muito de falar sobre os golfinhos, né? Os golfinhos são a nossa ascendência, né? São os nossos protetores. Então, eu gosto muito de falar sobre esse assunto. E nós vamos falar um pouquinho sobre essas coisas maravilhosas. Vamos falar então sobre a fraternidade essênia, depois a gente fala sobre os golfinhos. É uma informação reduzida, né?
porque levaria horas para a gente conversar sobre isso. Mas vamos falar a respeito da fraternidade essênia, né? E sobre Jesus, Maria e José. Né? Depois da morte de Akhenaton, 300 egípcios fundaram a fraternidade essênia, né? Em Tat. Eles esperaram 3.500 anos, só para vocês terem uma ideia. E até 500 anos antes de Cristo, eles migraram para um lugar que se chama Massada, até hoje, né, em Israel. E formaram a fraternidade essênia, conhecida como, hoje ela é conhecida como a capital essênia. E fundaram 2 círculos, um interior e outro exterior, né? O círculo exterior eram das pessoas mais comuns e o círculo interior eram das pessoas que tinham conhecimentos sagrados, né? Que tinham todo o conhecimento, inclusive da imortalidade, né? Maria era uma das participantes do círculo interior, né? Ela era imortal. Para quem isso já está nas tabuletas, já está em Tó, já foi traduzido, né? Tó já fala sobre isso. E José veio do círculo exterior, né? Isso não está escrito na Bíblia, foi tirado isso aí, né? Isso deveria estar na Bíblia, né? Era um plano egípcio designado pela fonte da criação ou por Deus, que nós conhecemos, para trazer alguém para se tornar imortal e que demonstrasse para a humanidade como nós podemos nos tornar imortal. Mas Jesus, quando veio, ele teria que se tornar um ser humano mortal para depois se tornar um ser humano imortal. Ele foi um dos escolhidos, né? Por isso que a gente sempre fala, Jesus foi um dos escolhidos, Jesus é o primogênito, Jesus é o primogênito de Deus, né? De acordo com Tó, Maria e José copularam interdimensionalmente para criar o corpo de Jesus, que permitia que a consciência de Jesus tivesse uma consciência mais elevada. Quando Jesus nasceu, ganhou vida humana, num corpo humano, e passou para o estado imortal por meio das suas obras, né? E não por meio da consciência, mas por meio da ressurreição. E colocou, ou por meio da ascensão. Ele não se tornou imortal por meio da ascensão. Ele se tornou imortal por meio da ressurreição. E colocou nos registros acásticos, né, o processo de exatamente como fazê-lo. Nós só temos que entender que nós podemos partir sem dor, né? Nós entramos nos primeiros momentos do parto de uma mulher, as dores são intensas, né? E veja como Maria, né, trouxe Jesus, um ser interdimensional, sem dor, né? E por incrível que pareça, ele se tornou imortal e com muita e grande sabedoria. E é um dos maiores exemplos para a humanidade, até os dias de hoje. 2000 anos depois, Jesus ainda é um ser humano, ou um ser imortal muito falado, né? Realmente ficou na memória de todos os povos, de todo o mundo. Agora nós temos que aprender a sair desse mundo mortal sem processo de perturbação, porque nas primeiras 24 horas antes de partir, nós passamos por um processo de muita perturbação. Então é nesse momento que as pessoas precisam estar muito tranquilas, muito calmas, muito serenas,
sabendo que seu ente querido está indo, né? Então, em oração, em meditação, agradecendo, né? Porque antigamente as mulheres, a gente vai falar agora falamos sobre o processo do desligamento, agora nós vamos falar sobre o processo do nascimento, que também é um processo, hoje, de muita dor para as mulheres. Mas o que isso afeta, né, dentro a pessoa, o ser humano está ali já pronto para sair, a criança, o bebê, e ele está passando por aquele processo de perturbação, porque ele está sentindo as dores da mãe, ele está sentindo a sensação, não é as dores da mãe, mas ele está sentindo a sensação de medo da mãe, né, do sofrimento da mãe. Antigamente as mulheres iam dar à luz nos rios, e as pessoas que acompanhavam se afastavam dela. Ela entrava no rio e os golfinhos se aproximavam, né? Isso na Rússia ainda está fazendo-se constantemente. Então, os golfinhos começavam a emanar, a soltar um alarido, né? Umas vibrações. E essas vibrações acalmavam e acalmam as mulheres. E eles fazem uma espécie, com essas vibrações, uma espécie de escaneamento no corpo da mulher. E ela fica emocionalmente mais calma, mais tranquila. E começa a expulsar de dentro dela o bebê sem dor. Porque com o emocional dela extremamente equilibrado, ela começa a soltar, né, a afastar, e automaticamente dá passagem para o bebê, e ele nasce com muita tranquilidade, né? Os golfinhos, não sei se vocês já perceberam, quando vocês vão em determinados lugares que tem golfinhos, os golfinhos se aproximam naquele alarido com as crianças, com os homens, com as mulheres, mas quando eles veem uma mulher grávida, para eles é uma bênção. Eles se aproximam da mulher grávida. Eles não querem saber de outro ser humano, né? Eles se aproximam da mulher grávida. E a partir daí eles começam a fazer o escaneamento e estabilização emocional das mulheres. Se as pessoas soubessem que é muito importante, por exemplo, para você manter o seu equilíbrio, levar as crianças, desculpa esse barulhinho, levar as crianças em lugares que os golfinhos estejam, principalmente as crianças com depressão, as crianças com ansiedade, as crianças com síndrome, as crianças com transtorno, levar constantemente. Tem muitos que fazem a ecoterapia dos cavalos, mas os golfinhos são essenciais para equilibrar essas crianças. Então, é muito importante essa terapia. Leve as crianças com depressão para elas se aproximarem dos golfinhos, né, para elas sentirem energia. Eles vão curá-la, eles vão escanear e transfigurar e passar novas energias. E automaticamente vem o equilíbrio de todas as formas. Os golfinhos também têm a capacidade de tirar todas as energias densas que causam esse desequilíbrio emocional, físico e espiritual em todo ser humano. Então, quando você se aproxima de um golfinho ou de uma baleia, automaticamente eles escaneiam a sua energia e afastam pelo poder que eles têm todas as energias, todos os espíritos. Você sai de lá praticamente curado. Então, pode não ser numa sessão, pode não ser em 2, em 3, mas façam isso constantemente. Porque aí vocês vão dar valor para os golfinhos, né? O valor que os golfinhos têm e como os golfinhos têm que ser preservados, e as baleias e todos os animais mamíferos do mundo têm que ser, e todos os animais aquáticos do mundo têm que ser preservados, porque todos eles têm uma finalidade na Terra de equilibrar o ser humano, de estabilizar o ser humano e de limpar o ser humano. Então, sempre procure manter os seus animais saudáveis, porque eles fazem um grande serviço de equilíbrio
emocional, físico e espiritual na sua vida, principalmente os golfinhos. Bom, minha gente, meu nome é Ana, né, conhecida como Ana de Fávero. Foi um prazer muito grande ter estado com vocês aqui no Crown TV e espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostaram, deixe seu like, né? Eu tenho um canal Ana de Fávero no YouTube, tenho também nas redes sociais. O meu telefone para contato é o 51 99131 2064. Entre nos meus grupos do Telegram, do Facebook, Apometria Quântica e do WhatsApp. Um beijo no coração, fiquem bem e um bom ano maravilhoso para cada um de vocês. Beijo no coração e até mais. Até o próximo vídeo. Beijo.